Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Senhor quer te renovar em você a autoridade que Ele te deu na sua casa, na sua família e especialmente para os seus filhos. Por isso, nosso tema de hoje, a autoridade dos pais na luta contra o mal. Deus deu uma autoridade especial para você que é pai, para você que é mãe, para você que é diretor espiritual, para você que é pai espiritual de alguém. Mas especialmente aqui eu falo para os pais mesmo. Se perdeu o costume de pedir a bênção, que é proteção, que é o próprio Deus, porque o pai e a mãe dizem que Deus te abençoe e o que é ligado na terra é ligado no céu. E o Espírito Santo tem levantado nesses últimos tempos a graça de se renovar esse costume. Dos pais aprenderem novamente o poder e a autoridade que Deus dá para abençoar a sua casa, os seus filhos. O poder que Deus dá e a autoridade para expulsar o mal do seu lar. Por isso eu quero começar lendo a palavra de Deus. Toma nota do Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 17. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Manusearão serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. O Senhor está dizendo que esses sinais vão acompanhar aqueles que tiverem fé. Crer na Bíblia, ter fé, significa aderir ao Senhor. Quem disse sim ao Senhor para valer, se torna um com o Senhor, como diz São Paulo. E por você ser um com Deus, você tem autoridade de fazer o que Jesus fazia. Você é Cristo. Na sua casa, de maneira especial, você pai, você mãe, tem autoridade. Você não deve permitir que o mal entre e muito menos se instale na sua casa. E é preciso a gente reaprender a usar essa autoridade. Por isso, existem algumas orações da igreja que a igreja permite que o fiel possa exorcizar, mas não os outros, a si mesmo em primeiro lugar, não é? Por exemplo, a oração da cruz de São Bento: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Você fala para Satanás: retira-te da minha vida, tá? Pensamentos que não vêm de Deus, retira-te. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Deus nos dá autoridade para aqueles que crerem. Expulsarão demônios, curarão enfermos, aqueles que crerem. Jesus também disse isso, quando ele disse que se sua fé for ainda pequena como um grão de mostarda, você dirá a esse monte: saia daqui e lança-te lá, e ele vai sair. Qual é a montanha que muitas vezes na nossa família parece intransponível, impossível de ser vencida? Montanha de divisão, de ódio, brigas de heranças, montanha do vício desse filho que não consegue. Jesus está dizendo no Evangelho: aqueles que crerem terão poder contra os demônios, contra as enfermidades e contra a revolta, a falta de aceitação da cruz, a revolta contra a cruz. Muitas vezes não pensamos nisso. Antes de curar muitas vezes o corpo, Deus quer curar o coração. Então ele diz, eu repito isso: aqueles que crerem terão essa autoridade. E antes de você ter autoridade sobre a sua casa, você tem que ter uma autoridade sobre você mesmo. Você tem que ter uma postura, um posicionamento de sim para Deus. Uma pessoa que não quer obedecer a Deus através da igreja, os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, como é que você vai ter autoridade sobre o demônio na vida dos seus, na vida da sua casa, se você não tem autoridade contra o demônio que tem te tentado e tem te vencido, te aprisionado nos vícios?
Meu irmão, minha irmã, aquele que é soldado de Deus, aquele que luta, todo dia batalha contra os seus defeitos, todo dia busca ser uma pessoa justa, se arrepende quando comete um erro, quando conta uma mentira, quando faz uma atitude que não agrada a Deus e procura melhorar. Eu complemento aqui com essa pregação, a pregação maravilhosa do Roberto Tanus, que ele falou da armadura do cristão. Se você estiver revestido dessa armadura do cristão, como os anjos aparecem revestidos de armadura, simbolicamente significa que nós temos que ser como os anjos justos, a couraça da justiça. Quando é que você se torna justo? Quando você se confessa, você novamente recebe essa couraça. Mas não basta se confessar, é procurar mudar aquilo que você errou, procurar ter virtudes, praticar a caridade, revestir com o cinto, não é? O cinto da verdade, o cinturão da verdade, cingir os rins. Rins significa afetividade, sexualidade. Pais que não vivem uma sexualidade ensinada pela igreja. Pais que não vivem uma sexualidade abençoada por Deus, que não é fiel, fecunda, livre e total, como ensina a igreja. Então vive nos contraceptivos, fechados à vida. Vive sem procurar aprender com padres bons, sábios e santos que ensinam o que a igreja ensina. E às vezes numa rebeldia não quer obedecer à igreja, não quer obedecer os ensinamentos de Cristo há 2000 anos na sua igreja. Pessoas que não querem dar o seu dízimo, não querem dar a sua vida para a evangelização, os pés calçados com o evangelho da paz. Se você não estiver revestido da armadura de Deus, você não tem autoridade sobre a sua vida. Como você vai ter autoridade sobre a vida dos seus filhos? Agora, aquele que luta, nós somos pecadores, mas se eu e você lutamos, nós estamos treinando a cada dia e aos olhos de Deus nós somos guerreiros. Caímos, levantamos, a confissão renova em nós essa couraça. Cada vez que nós confessamos, fazemos o propósito e procuramos melhorar. Deus vê que somos soldados que estamos lutando todos os dias. Sabe o que acontece? Mesmo nas suas fraquezas e pecados, porque você é um soldado que luta todos os dias, quando aparecer algum perigo na sua casa, você vai ter uma atitude imediata. Movido pelo Espírito Santo, você vai impedir a desgraça na sua casa. Satanás não vai ter vez na sua casa, porque você se decidiu pelo Senhor. Todos os dias, na luta de cada dia, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Isso te dá autoridade sobre os seus. Eu conto aqui um testemunho muito belo de uma guerreira do exército de São Miguel. No período de Halloween, ela fez o cerco de Jericó conosco. E ali, naquele cerco de Jericó, Deus revelou a ela, através de sonhos, que a sua filha estava correndo risco de vida. E no sonho ela ficava muito angustiada, sentia algo muito ruim. E ela perguntou à sua filha, e a filha dizia que não tinha nada. E ela, incomodada com aquilo continuou incomodando, e ela começou a rezar. Começou a rezar no cerco de Jericó conosco, começou a clamar cada vez que ela pedia a Nossa Senhora, rezando a Salve Rainha, começou a rezar. E no meio da Salve Rainha, quando diz, depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, ela dizia a Nossa Senhora, e mostrai-me o que está oculto aqui na minha casa. As trevas que estão escondidas. E ela pedia a Nossa Senhora, deixa eu ver se era exatamente assim, mostrai-me o que se passa com a minha filha, iluminai as trevas da minha casa, que eu desconheço. A cada Salve Rainha ela pediu, mostrai-me o que se passa com a minha filha, e pedindo para Deus revelar o mal oculto que estava acontecendo, e o coração de mãe que reza sentiu que tinha algo errado, mesmo a filha dizendo que não. No sonho Deus revelou esse perigo de morte, esse espírito de morte se aproximando. Ela continuou clamando e rezando, pedindo que Nossa Senhora desterrasse o que estava escondido, o mal oculto, as trevas ocultas. E o que aconteceu?
ela chegou para sua filha, depois de ter rezado, e a sua filha, caindo em prantos, revelou tudo. A filha já estava com tudo planejado para tirar a própria vida. Tudo planejado. Por quê? Porque naquele período de Halloween, ela, em alguma brincadeira, em algum desses desafios de jovens, tirou uma foto de uma parte íntima do seu corpo. E esses jovens, na posse dessa foto, quiseram forçá-la a participar de rituais nesse período de Halloween, rituais ligados ao inimigo, de satanismo. E ela não queria, ela tinha pavor de se aproximar disso, mas ao mesmo tempo não queria que revelassem a foto dela. Tinha muita vergonha e por isso ela estava decidida de tirar a vida. Quando ela conversou com a sua mãe, em prantos, ela disse: minha filha, por que você sofreu sozinha, não me pediu ajuda? E ela disse que teve vergonha, teve medo da mãe não entender, da mãe brigar com ela. Minha filha, eu te amo. Você é o que há de mais precioso que Deus me deu. E graças a Deus, ela conseguiu levantar novamente a sua filha. Por quê? Porque era uma mulher que luta pelo reino de Deus, luta pela sua família. Aí Deus reveste de autoridade. Quando você menos espera, existem perigos, gente, livramentos que você nem percebe que Deus te dá, porque você é uma pessoa que luta, é uma pessoa que pede pela sua família, é uma pessoa que faz a sua parte no reino de Deus. O Senhor vai nos ensinando que a primeira pessoa que é beneficiada nessa luta contra os males da nossa casa, dos nossos filhos, somos nós mesmos. Talvez você esteja lutando, pedindo a Deus a conversão desse filho, pedindo a Deus a conversão desses filhos, mas talvez Deus esteja olhando que o seu coração também precise de conversão. Talvez você que não entendeu ainda o Eclesiástico 2, espera, sofre as demoras de Deus. Talvez se você não estivesse com essa luta, você estaria acomodado na sua vida espiritual. Eu não sei, mas eu sei que Deus nos criou para nos gastar como uma vela nesse mundo. Esse mundo, claro, é justo ter momentos de lazer, ter momentos de confraternização, mas aqui não é uma colônia de férias. Aqui não é o lugar para a gente gozar, aproveitar da vida, como Jesus conta aquele rico Epulão, aquele homem que diz: vou derrubar celeiros, construir outros maiores e descansar a minha alma. Insensato, hoje Deus vai tirar tua vida, vai pedir contas da tua vida. Essa vida não é a nossa pátria. Aqui nós não estamos para descansar, estamos aqui para lutar a luta do amor, a luta para salvar almas, a luta a começar pelas nossas famílias, pela nossa alma e das nossas famílias. Por isso, muitas vezes é uma situação, as situações difíceis com os nossos filhos que nos fazem sair da acomodação, nos fazem sair da nossa letargia. Outro testemunho muito forte que traz aqui no livro, o padre Gabriele Amorti vai falar de uma jovem de 14 anos, chamada Laura. Isso foi na década de 80, em 88, se não me engano. Estava no entardecer, chegando à noite, e nesse chegar à noite, uma amiga chega para Laura e diz: venha comigo, mas para onde? Não, venha que eu depois te digo. E ela avisou seus pais, saiu com a amiga, e a amiga levou ela a um lugar onde faziam rituais espíritas de evocação dos mortos. Começaram a fazer aqueles rituais de chamar as almas dos falecidos, chamar os mortos, e logo em seguida fizeram um ritual de sacrifício de um animal que eles tinham pego, em algum lugar, fizeram aquele ritual, e ela não se sentiu bem, mas não teve coragem de sair, participou de tudo aquilo. Depois despediu dos amigos, das amigas, e ela simplesmente achou aquilo uma coisa estúpida, uma coisa ridícula, mas nada demais. Achou uma coisa sem sentido nenhum, mas quando ela chegou em casa, à noite, assim que ela
pisou em casa, os pais perguntaram: minha filha, como foi? Está tudo bem? E nessa hora ela ofendeu os pais, dizendo um palavrão horrível para eles. Essa menina não era de falar palavrão. Por isso seus pais ficaram impressionados e foram saber o que aconteceu para a filha estar daquele jeito. Quando começaram a falar com ela, ela começou a ter atitudes horríveis, começou a rosnar, começou a fazer sinais de ódio para os seus pais. E eles entenderam que a sua filha não estava normal. Ela tinha atitudes de uma pessoa que estava endemoniada. E eles entenderam que tinha algo a mais ali. E esses pais tomaram uma decisão. Sabiam de um padre conhecido, o padre Cândido, viajaram, eles eram da Itália, mas viajaram para longe, na região onde morava o padre Cândido, foram de carro para lá, na madrugada viajaram para lá. Quando chegaram lá, o padre Cândido não estava atendendo, não me recordo aqui como está na história, se ele estava com algum problema de saúde, não estava podendo atender. Eles esperaram, na verdade, esperaram até amanhecer e quando de manhã, começando a amanhecer, apareceu um primeiro frade, eles disseram o que queriam, pediram socorro e eles falaram: o padre Cândido não está atendendo, não está com bem de saúde e o seu auxiliar pode atender vocês. E disseram o endereço. Eles foram atrás do padre Gabriele Amorti, que na época era um sacerdote jovem, aprendendo ainda com o padre Cândido a ser um padre exorcista. Quando eles chegaram lá, então esperaram o padre tomar refeição e o padre disse: olha, eu tenho 2 casos de exorcismo sério ainda para atender, que estão na frente de vocês, mas depois eu posso atender vocês. Ele estava muito cansado, o padre Gabriele, e ele pensou: não, deve ser um caso rápido, e deve ser uma coisa simples, quando eles, depois de esperar muito tempo, né, bem cansados, bem desgastados, eles mostraram a sua filha, o padre Gabriele. O padre Gabriele foi, se aproximando, sem ter noção do que era. A menina partiu para cima do padre, mordeu ele como se fosse um animal. Ele fala da sua imprudência e imediatamente ele começou a fazer oração de libertação. Gente, ele fez 10 minutos de oração. E essa menina voltou a ser uma criança, uma adolescentezinha, brincando, voltou o sorriso, voltou a ser aquela pessoa normal que ela era. E ele explicou: vocês são pais de verdade. Vocês se sacrificaram para imediatamente resolver o problema espiritual da filha de vocês. O demônio estava querendo se apossar dela. Olha, deixa eu ler aqui como é que ele diz, as palavras exatas que ele vai usar. Ele vai dizer que o inimigo conseguiu entrar no corpo dela, naquele ritual que ela participou. Mas ele não conseguiu tomar posse dela. Olha só, deixa eu ver se eu encontro aqui. Em plena noite, está aqui a Laura, página... Está aqui, olha. Como foi possível libertá-la em tão pouco tempo? Graças ao pai e à mãe, ou melhor, a rapidez do seu pai e da sua mãe. As possessões, se são atacadas a tempo, não criam raízes. O diabo ensaiou de apoderar-se de Laura. Entrou em seu corpo na sessão espírita, mas não conseguiu se apoderar dela. Em poucas horas, arraigar-se como ele desejava. Por isso foi fácil libertá-la. Quando existem pais que se gastam, olha só, gente, com fome, com sono, cansados, eles foram imediatamente lutar pela sua filha. Foram batalhar pela sua filha. E por isso, no início, o mal não teve força. Muitas vezes, situações de possessão demoram anos para acontecer a libertação. Mas porque eles agiram rápido, tiveram autoridade de paz. Diz aqui no livro que eles já tinham uma vida católica, praticante, fiel. Já buscavam a santidade, buscavam a Deus. Por isso, perceberam o mal, foram logo atrás. Resolveram logo.
Quando nós somos pessoas unidas a Cristo, o mal não consegue resistir. Quando nós temos uma vida que busca ser coerente, todos nós somos defeituosos, caímos, mas quem cai se levanta, quem peca se confessa, quem se enfraquece se fortalece. Pela oração, pelo jejum, pela comunhão, pelo rosário. E não tem diabo que aguente, gente. Nós temos autoridade sobre a nossa casa. Se você não tem autoridade, é porque você precisa ter autoridade sobre você. Busca essa luta de santidade, busca estar unido a Deus, obedecer os mandamentos, obedecer à igreja. Porque se você estiver buscando isso, o diabo não suporta a sua palavra de autoridade na sua casa. Ele não vai suportar a sua palavra de ordem. Porque a igreja recomenda, aqui eu li para você Marcos 16. Marcos 16 está dizendo que qualquer pessoa que crê, e claro, quem crê vai ser batizado pela autoridade do seu batismo, se você vive unido a Deus, obedecendo a Deus, o demônio tem medo de você. Se você vive nessa busca sincera, todo batizado é exorcista, está aqui. Todo aquele que crê, os demônios vão fugir, está aqui no Evangelho. Mas por que não é todas as pessoas que saem exorcizando por aí? Porque a igreja é sábia. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19, você vai ver os exorcistas judeus que disseram assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, vá embora dessa pessoa. E o demônio, através do endemoniado, disse: eu sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas você quem é? E a pessoa possuída partiu para cima desses homens, espancou esses homens e arrancou suas vestes. Eles saíram nus, feridos, espancados por essa pessoa possuída pelo demônio. A igreja, na sua sabedoria, ela escolhe os sacerdotes que têm uma vivência correta, uma coerência, né? Uma vida ilibada, para se preparar para ser o exorcista da diocese. Porque é algo muito sério, principalmente em determinados casos de exorcismo, e o demônio pode destruir a vida, a família de uma pessoa que quer, por orgulho, começar a expulsar demônio por aí, não é? Nós temos autoridade, mas essa autoridade deve ser usada primeiro para a minha vida. E se você usa essa autoridade para a sua vida, principalmente você, pai e mãe, você tem autoridade na sua casa. Então, repito o exemplo da oração de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Eu estou falando de mim mesmo. Eu estou exorcizando e mandando Satanás embora da minha vida. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem autoridade de mandar Satanás embora da sua vida. Também a oração que foi ensinada, na verdade, foi uma revelação. Através de Santo Antônio, já tinha morrido e ele apareceu para uma pessoa e conseguiu o milagre de uma libertação, ensinando essa oração: eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, aleluia. Essa oração atribuída a Santo Antônio, essa oração de São Bento, são orações que a igreja permite que nós rezemos, porque você exorciza a si mesmo em primeiro lugar. Mas eu digo mais: você que é pai, você que é mãe, você que luta para viver os mandamentos de Deus, você tem autoridade na sua casa também. Você precisa dizer a Satanás: aqui não. Você precisa ter essa autoridade. Se você procura uma coerência de vida, se revestir do sangue de Jesus pela confissão, pela comunhão bem feita, vivendo os mandamentos, você precisa exercer a sua autoridade. Olha aqui o exemplo da Laura, essa menina de 14 anos. Olha aqui o exemplo dessa guerreira do exército de São Miguel, que eu não vou dizer aqui o nome, não é? Mas ela
teve essa autoridade, usou dessa autoridade. Salve, rainha, mãe de misericórdia, e depois deste desterro, mostrai-me, mãe. Mostrai-me qual é o mal que está atacando a minha filha. Qual é a treva que está escondida? E o mal foi obrigado a se revelar. Foi obrigado a bater em retirada. Porque uma mulher que reza e manda embora da sua casa as trevas, o Senhor também quer que você use da sua autoridade para os seus filhos, para a sua casa. Agora eu quero te dizer uma coisa, pai, mãe, não desiste de lutar. Não desista de batalhar, porque uma das tentações de Satanás é dizer que você está perdendo tempo, que as suas orações não têm tido valor, que as suas orações não têm efeito. Muitas vezes eu já fui em lugares, em casas, pediram para a gente fazer oração e em certos casos é necessário chamar um sacerdote, chamar alguém que tem experiência com libertação, mas em muitos casos eu preciso ensinar. Meu irmão, minha irmã, você como pai, como mãe, você deve usar a sua autoridade. Você deve primeiro se revestir de proteção. Uma vez pediram ajuda e eu só orientei. Certas manifestações do inimigo na casa, os animais, acontecendo coisas estranhas. E eu disse, como está a confissão de vocês? Todos foram se confessar, todos foram alinhar o que estava errado na sua vida. Logo depois disso, fizeram eles mesmos oração na sua casa, jogaram água benta e mandaram embora em nome de Jesus. E aquela presença foi embora, aquilo acabou. São muitos casos que a gente precisa ensinar as pessoas a fazerem isso dentro da sua própria casa. A rezar e fazer a oração de autoridade na sua casa, rezar ali no quarto do seu filho, da sua filha, rezar impondo as mãos, está aqui, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados, dizendo, às vezes seu filho está dormindo, você reza, coloca as suas mãos e diz, Senhor Jesus, eu expulso da vida do meu filho esse espírito de vício, esse espírito de sexualidade desregrada, esse espírito de drogadição. Em teu nome, Jesus, eu expulso esse mal da vida do meu filho. Você pode e deve usar dessa autoridade de pai, de mãe, dessa autoridade na sua casa. De vez em quando nós fazemos para ensinar vocês e rezamos juntos. Claro, uma multidão de gente rezando é uma graça especial também. Aspergindo a casa e fazendo orações como essa de São Bento, como essa de Santo Antônio e várias outras orações de libertação. Claro que rezar com uma comunidade, com milhares de pessoas unidas, tem uma graça especial, mas é importante que você tenha consciência da sua autoridade de pai e de mãe. A luta que você vive não é uma luta carnal, é uma luta espiritual contra os principados e as potestades das trevas. E se você luta pela sua santidade, eu te digo, o demônio tem medo de você. Tem uma mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gobi, que ela diz, o demônio tem ódio e medo de vocês, que são meus filhos amados. Isso é uma palavra muito forte, gente. É necessário que a gente tome a postura de autoridade espiritual na nossa casa. E não permita mais que o inimigo continue fazendo festa. E repito, uma das coisas que é importante é a sua perseverança. Existem demônios que para baterem em retirada é preciso oração e sacrifício. Aqui no nosso livro vai contar um dos exemplos mais belos de autoridade de uma mãe sobre a vida de um filho. Uma coisa é a autoridade sobre os demônios. Outra coisa é sobre o coração do seu filho, que você vai se gastar como uma vela por ele e por ela. Santa Mônica que rezou tanto, rezou tanto, rezou tanto. E quando pediu a Santo Ambrósio que rezasse pelo filho dela, que conversasse com o filho dela, Santo Ambrósio disse, minha filha, é impossível que se perca o filho de tantas lágrimas. Ela tomou posse dessa palavra profética e viu seu filho mudando.
E olha, eu quero dizer para você que às vezes diz que está cansado, cansada de lutar pelos seus filhos. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que a primeira pessoa que está se convertendo é você. Eu quero te dizer que esse tempo de luta é necessário para você reparar os seus pecados, é necessário para que você possa se transformar. Existem casos que eu já vi de pais que hoje choram a situação de um filho, de uma filha, que está numa vida de pecado, na devassidão, mas foram pais que batiam nos filhos, eram pais que bebiam, eram pais ou mães que eram grosseiros com a esposa na frente dos filhos. Hoje estão um pouco mudados, mas você lançou sementes ruins. É preciso também que você pague uma penitência, uma reparação. Corte o seu purgatório aqui, que é muito melhor do que cortar lá. Quem está no purgatório não tem nenhum fruto espiritual, não tem nenhum mérito para a vida eterna. O seu sofrimento aqui, sua purificação aqui, traz frutos para a sua família, traz conversão e traz méritos para a eternidade. Então, muitas vezes é necessário que a gente possa purgar o que a gente viveu de errado. Então, esses dias eu encontrei com uma mãe que me falava de um filho que tem um tipo de doença que faz sofrer bastante. De vez em quando dá umas crises, ele diz: mamãe, eu sofro muito. E eu dizia a ela: minha irmã, eu vou rezar pelo seu filho. E há anos que ela passa por isso com seu filho, já falou com vários pregadores, com várias pessoas que rezam. E eu disse a ela: olha só, depois que a gente começa a aprender a carregar bem uma cruz, aí sim essa passa, aí vem outra. Mas é preciso primeiro que a gente tenha serenidade de oferecer a Deus essa cruz, de entregar nas mãos de Deus, como as crianças de Fátima, Jacinta e Francisco, procuravam sofrimentos para oferecer. Eu dizia: por enquanto, agradece a Deus, transforma essa dor numa oferta para cortar o purgatório de vocês. E foi tão profunda a acolhida dessa mãe. Ela disse: eu nunca tinha pensado dessa forma. Você já agradeceu a Deus por essa cruz? Ela disse: não. Então, muitas vezes é importante a gente entender que Deus está fazendo uma obra linda se a gente cura primeiro o coração de todo tipo de revolta. Santa Mônica lutou e olha o que aconteceu, gente. Santo Ambrósio falou: vá tranquila, porque é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. E olha só o que aconteceu com Santa Mônica. Depois que ela morreu, Santo Agostinho teve um sonho com ela. Olha só, gente, o valor de uma mãe que demora, que se gasta pela conversão de um filho. E no sonho, ele diz que estava sentado ao pé de uma oliveira, sobre uma colina que dominava toda a cidade. Como de costume, estava ali a meditar, desde o amanhecer até entardecer, quando uma suave brisa balança as folhas e uma doce e conhecida voz se faz ouvir. Tudo isso era um sonho de Santo Agostinho. Agostinho, filho querido, tu te santificaste? Mãe amada, eu estou tentando. Desde que partiste, venho humildemente procurando os caminhos do Pai do céu. Você abandonou mesmo a vida errada, a devassidão, a vida desordenada? Eu rezei tanto por ti, e aqui no céu continuo a orar sem cessar, filho do meu coração. E ele diz: mãezinha, que visão encantadora, tu estás ainda mais linda. Não imagina como parte o meu coração saber que eu te causei tantas lágrimas, tanto sofrimento. Nunca pude te agradecer pelos anos que oraste por mim, 3 vezes por dia no sacrário, pedindo que eu me tornasse cristão. Tu aceitas o meu agradecimento tardio? Olha só, Santo Agostinho está lembrando que ela 3 vezes por dia visitava o sacrário e ficava lá aos pés do Senhor clamando. Todos os dias, 3 vezes por dia, ela se prostrava diante do Senhor em oração, em clamor, em súplica, em intercessão.
E ele no sonho agradece ela. Tu aceitas o meu agradecimento tardio? E a Santa Mônica no sonho responde a ele: mais 19 anos ainda eu ficaria de joelhos diante do Senhor, se preciso fosse. Que mãe poderia receber graça maior do que ver o filho não só convertido, mas sacerdote e agora bispo? Olha só, e depois vai contar outras coisas dessa linda história. Mas o que eu quero frisar aqui, Santa Mônica respondeu, com certeza não foi só um sonho, foi algo profético. Aqui a mãe, verdadeiramente, Deus permite, né, que os santos do céu possam falar conosco de um modo ou de outro, como diz Jó 33:14, às vezes por meio de sonhos. E aqui Santa Mônica diz: ainda outros 19 anos eu ficaria diante do sacrário se preciso fosse. Ela lutou 19 anos, de joelhos, de joelhos, de joelhos. Gente, demorou. Mas é porque Deus queria caprichar. Não ia só dar um filho convertido, mas um filho que se tornou sacerdote. Depois de sacerdote se tornou bispo. Mas ser bispo pode não ser santo. Existem bispos que não vão para o céu se não viver o evangelho. Mas Santo Agostinho se tornou um dos maiores santos, doutor da igreja. Um santo que ilumina milhares e milhões de pessoas hoje, que é uma luz de Deus para muitas pessoas. Deus caprichou. Sabe por quê? Porque o coração de Mônica era uma mãe com autoridade. E o que é a autoridade aqui? União com Cristo crucificado. O que ela disse? Eu sofri por você. Mais do que sentir as dores do parto do seu nascimento, foram as dores do parto da sua alma. Como diz Paulo em Gálatas 4,19, eu sinto como que as dores de parto todo dia para vos gerar para Cristo Jesus. Santa Mônica não foi só uma mãe que sentiu as dores físicas para o nascimento físico do seu filho. Ela foi mãe da alma de Agostinho. Ela gerou no sofrimento. Ela gerou aos pés do sacrário. Filhos, pais de joelhos, filhos de pé. Aos pés do sacrário, Santa Mônica não desistiu. E ela disse: eu sofreria tudo de novo por amor a você, meu filho. Para ver a glória de Deus se manifestando como hoje eu vejo. Eu não sei como é a situação dos seus filhos, mas eu sei que mesmo que os seus filhos estejam no caminho certo, todos os dias, você que é verdadeiramente pai e mãe, não só do corpo, mas da alma, você só vai cumprir sua missão quando o seu filho estiver no céu. Ainda que você morra antes do seu filho, lá do céu você vai continuar lutando, intercedendo para que esse filho seja um cidadão do céu. E vale a pena o tempo que for necessário sofrer pelos nossos filhos, porque sofrer por amor, a exemplo de Cristo crucificado, é a realização plena do ser humano. Sabe aquela canção linda, Ninguém Te Ama Como Eu, composta pelo Martim Valverde, esse mexicano? Ele vai dizer: qualquer cantor pode compor uma canção de amor, mas só Deus pode fazer do amor uma canção. Porque ele diz que essa música, Ninguém Te Ama Como Eu, não foi ele que compôs. Foi o Espírito Santo. Nas horas de maiores dor, porque ele tinha um filho especial, ainda tem, ao que parece, um filho doente, que de vez em quando tinha crises profundas. E no meio dessa dor, é que o Espírito Santo gritou ao coração dele, unido à cruz de Jesus, vendo ali na dor do seu filho e na sua dor de pai, a participação da dor de Jesus, como Nossa Senhora aos pés da cruz viu seu filho sofrer. Deus gritou ao seu coração essa palavra de consolo, de fortalecimento, porque Deus não permite que a gente passe por uma prova acima das nossas forças, 1 Coríntios 10. Mas na prova, Ele nos dá os meios para superarmos, o consolo, a unção, a força para aguentarmos firmes e sermos vencedores. E ali Ele compôs essa canção,
ninguém te ama como eu. Jesus declarando esse amor. Por isso eu te digo, pai e mãe, não desista da sua missão. Quando você mesmo entender que a sua cruz é amor de Deus, você está se santificando para santificar seu filho, sua filha. Essa aprovação é primeiramente para você, para a conversão do seu coração. Você está se transformando em Cristo, que dá a vida pelo outro. Você está se transformando em Maria, que as dores do parto que ela não teve no nascimento de Jesus, ela teve na cruz, que foi quando ela se tornou nossa mãe, o parto da igreja, da humanidade. Mulher, eis aí teu filho. Você, mulher, está como a Virgem Maria, dando à luz a alma dos seus filhos. Você, homem, está sendo como Cristo Jesus na cruz. Agora sim, unido a Jesus, você está dando a vida pela Santa Igreja, pela sua igreja doméstica, que é a sua casa, sua família. Então, essa autoridade que Deus te dá, vem primeiro da cruz, aceita, amada, abraçada. Aí sim, você que tem amado, beijado, acolhido a sua cruz, você poderá erguer a cruz e mandar: eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, aleluia, quem como Deus? Ninguém. Que o Senhor nos revista dessa autoridade e nos dê a graça de proclamar o testemunho da vitória de Deus na vida dos nossos filhos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.